E aí, professor, quais são as componentes da resistência ao avanço de uma embarcação? Bem-vindo, amigo do Pitada de Engenharia! Hoje eu dou continuidade aos vídeos mais técnicos, abrindo uma nova série que é muito importante na formação de engenheiros navais e na compreensão do projeto e operação de embarcações. Eu vou falar do projeto da instalação propulsora e nessa primeira série eu vou dedicar alguma coisa com 5 ou 6 vídeos para falar sobre a resistência ao avanço de embarcações. Esse é um tópico que faz parte da formação do engenheiro naval. É um tópico que ele mistura hidrodinâmica e projeto de navio. E por isso, muitas vezes, surge confusão na cabeça dos alunos em decorrência da diferente abordagem dos professores de cada área. Então, o professor de hidrodinâmica, ele tem uma abordagem, ele tem uma denominação, uma classificação, uma nomenclatura, uma dedução, todo um arcabouço que vai fornecer subsídios para que o aluno compreenda uma série de fenômenos. No entanto, muitas vezes o professor de projeto ele tem uma visão um pouco mais pragmática, um pouco mais prática do fenômeno da resistência ao avanço. E essas duas visões, não raramente, se conflitam em termos de nomenclatura. E aí o aluno mal preparado, com pouco tempo para dedicar à sua formação, cada vez os alunos têm menos disciplinas técnicas, cada vez os alunos têm menos créditos específicos de engenharia naval, por uma série de conjecturas que a gente discute lá nos vídeos sobre universidade, mas o aluno acaba não adquirindo a formação correta dos conceitos de resistência ao avanço. E por essa razão eu vou criar aqui no canal esta série que é muito importante e que é, como eu disse, foco de muita confusão entre os alunos. Todo ano eu leio pelo menos um TCC ou dissertação ou tese de doutorado que faz confusão sobre as parcelas, as componentes da resistência ao avanço de um casco. E eu vou mostrar direitinho para você de onde vem essa confusão. Isso acontece porque todos os livros de engenharia naval que eu conheço induzem o aluno a uma certa confusão quando comparados entre si. Este é o grande problema. O aluno às vezes tem uma aula e aí ao consultar um autor diferente se defronta com uma classificação de componentes diferentes e aí acaba então fazendo confusão, principalmente se ele não tiver absorvido os conceitos fundamentais. Então, sem me estender muito, já me estendendo bastante, eu quero então tratar das famosas componentes da resistência ao avanço. Primeiramente, eu gosto de separar resistência ao avanço da embarcação em função de parcelas decorrentes da estrutura da embarcação. Então, eu gosto de separar a resistência ao avanço da embarcação, ou seja, tudo que impede o navio de se deslocar avante, em 3 parcelas. A parcela de resistência aerodinâmica e a parcela de resistência hidrodinâmica. Professor, o senhor falou em 3 componentes ou 3 parcelas. Por quê? Porque essa divisão de aerodinâmica e hidrodinâmica é muito fácil e intuitiva. Tudo aquilo que está acima da água gera resistência aerodinâmica ou resistência do ar. Essas questões dos apelidos eu também vou pontuar nesse vídeo aqui. Tudo bem? Então, resistência aerodinâmica ou resistência do ar. Tudo que está abaixo da água gera resistência hidrodinâmica.
No entanto, eu gosto de dividir essa parcela de resistência hidrodinâmica em duas componentes. Por isso que eu falo em três componentes de, vamos dizer assim, de estrutura da embarcação. Então eu divido a resistência hidrodinâmica em resistência do casco e resistência dos apêndices externos ao casco. Professor, por que a ênfase na resistência dos apêndices externos ao casco? Simplesmente porque muitos autores consideram o bulbo como um apêndice do casco. E aí eu não estou usando o bulbo como apêndice nesta configuração, nesta discretização da resistência ao avanço. Para mim, o bulbo é uma parte integrada ao casco. Então, o que vai acontecer? Eu estou chamando de apêndices externos ao casco tudo aquilo que é, como o próprio termo diz, externo à superfície do casco. Então, aí estão incluídos, por exemplo, o leme, o propulsor, aletas, bulinas, quilhas e outros elementos que se projetam para fora da superfície de escoamento do fluido. Tudo bem? Então eu tenho três, vamos chamar de componentes ou parcelas, não há problema, não há como diferenciar essas duas palavras, três componentes: resistência aerodinâmica ou resistência do ar, resistência do casco, que muitos autores chamam de resistência do casco nu, porque se você remover todos os apêndices que se projetam para fora do casco, o que você tem é um casco nu. Então, resistência de casco nu. E a terceira componente, resistência dos apêndices que se projetam para fora do casco, ou simplesmente resistência de apêndice. Está me acompanhando até aqui? Professor, eu geralmente descarto a resistência aerodinâmica. É verdade, a grande maioria dos autores diz que o projeto naval deve se concentrar na resistência hidrodinâmica. Por quê? Porque a massa específica do ar é muitas ordens de grandeza menor do que a massa específica da água. Portanto, a proporção dessas resistências ao avanço segue algo parecido com a proporção de massas específicas entre água e ar, permitindo que na enorme maioria dos projetos a parcela de resistência do ar seja desprezível. Eventualmente, você só vai ter uma resistência do ar considerável se você tiver uma área vélica transversal muito alta e se você estiver viajando a uma velocidade relativamente alta. Honestamente falando, acho que o único caso que a gente pode considerar prático para esse tipo de resistência ao avanço é no caso de embarcações de alta velocidade. Pode, não quer dizer que será, pode ser importante. Mas a gente tem o caso do veleiro, que pode e tem que ser considerada a parcela aí de resistência ao avanço produzido pelo escoamento do ar em relação a toda a parte de velas. Mas isso é tópico para vídeo especial sobre veleiro, porque o assunto é complicado, denso e não é fácil. Então vamos tirar o veleiro da discussão, e aí esta minha classificação e esse meu argumento de que o foco prioritário do engenheiro naval é com a resistência ao avanço hidrodinâmica é perfeitamente defensável. Agora começa o problema. Até aqui, acho que está todo mundo balançando a cabeça, professor, você está dizendo óbvio, né? O problema começa quando a gente analisa então a componente de casco nu. Essa componente de casco nu vai ter três parcelas de resistência ao avanço. Três fenômenos que ocorrem que retiram energia do deslocamento de um navio. Três e somente três. Decore isso, pause o vídeo, anote isso. Só existem três componentes de resistência ao avanço
do casco nu. O restante é ou apelido, ou subdivisão, ou aglomeração, ou conjunto, ou soma de componentes. Mas os fenômenos são 3. Vamos pontuar esses fenômenos. O primeiro fenômeno é a chamada resistência friccional, ou resistência de atrito, ou resistência de casca, ou resistência de pele, tá? Uma série de termos que alguns autores usam, mas a gente chama também de resistência de placa plana. Tudo isso é sinônimo de resistência friccional. Que fenômeno físico é esse? Esse vídeo eu não vou detalhar, mas eu só vou dar a linha geral. É a interação da água com o casco. Então, o casco, imagine a água parada. O casco tenta se deslocar em relação à água, existe uma fricção entre a superfície do casco e a água. Então a água segura o avanço da embarcação. É a primeira componente, o primeiro fenômeno físico. O segundo fenômeno físico, professor, é a reação do primeiro. Então, se a água segurou o casco, por ação e reação, surge uma força contrária que o casco segura o deslocamento da água. E aí, o que acontece? O casco vai promover uma redução da energia total da linha de corrente. E por uma questão de Bernoulli, que a gente vai detalhar nos vídeos específicos de cada componente, que vão estar aqui no canal, a gente vai ver que como por uma questão de continuidade a linha de corrente não pode perder velocidade, ela vai perder pressão. Então a pressão a ré da embarcação vai ser inferior à pressão avante da embarcação. Por quê? Porque o atrito que o casco fez na água causou essa perda de energia da linha de corrente. E aí essa diferença de pressão entre a proa e a popa vai gerar a segunda componente de resistência ao avanço, que aí pode receber o nome de resistência de pressão viscosa ou resistência de forma. São os nomes mais comuns para essa segunda componente. E a última componente, ela existe não pela viscosidade do fluido. As duas primeiras dependiam do atrito, então dependiam da viscosidade do fluido. A terceira componente, o terceiro fenômeno, ele não depende da viscosidade. Quando a embarcação avança, ela ocupa um espaço que estava preenchido pela água. Como a água é um fluido incompressível, essa água que deixou de ocupar o espaço do casco precisa ir para algum lugar. Então, o que acontece? O casco empurra essa água empurra a água ao redor, e aí, como é mais fácil empurrar o ar do que a água, então a água empurra o ar, se eleva e forma o que a gente chama de onda. Então a água se eleva, no momento que o casco avança, começa a existir uma região onde não tem mais casco, que precisa ser preenchida com a água. Então essa água que está elevada em relação ao nível do mar vai então ocupar esse espaço que o casco está deixando para trás. E esse fenômeno continua e a energia da onda vai então se propagando. É a chamada resistência de ondas. Tudo bem? Resistência de ondas ainda recebe o nome de resistência potencial
Por quê? Porque é uma resistência que não depende da viscosidade. Mas nesse vídeo eu quero então que você entenda que existem 3 e somente 3 componentes de resistência ao avanço. A resistência friccional, a resistência de forma e a resistência de ondas. Agora vamos entender da onde vem a confusão. No vídeo de hoje eu vou só pontuar os possíveis agrupamentos destas componentes. Eu já falei um pouquinho dos apelidos, ou seja, outros nomes, e que não são novas componentes, são apelidos, ou seja, é o mesmo fenômeno físico. Agora, existem os agrupamentos, e é aí que vira a salada, é aí que vira a confusão maior. E no próximo vídeo eu vou mostrar isto na literatura, para que o vídeo não fique muito longo. Então vamos falar dos agrupamentos. O primeiro agrupamento é usado pelo pessoal de tanque de prova, pelo pessoal que faz experimento, pelos hidrodinamicistas práticos. Os hidrodinamicistas que fazem ensaios de arrasto de embarcação. Como é que funciona isso? Como você não, ao escalonar a embarcação para um modelo de escala reduzida, você não consegue escalonar ao mesmo tempo a viscosidade do fluido e a gravidade do planeta Terra, a parcela potencial sofre uma redução diferente da parcela viscosa. Então, o experimento não é facilmente escalonável para o tamanho real da embarcação. E aí, o que os hidrodinamicistas fazem? Os engenheiros navais que fazem experimentos fazem? Eles fazem 2 experimentos. Eles arrastam uma placa plana que tem a área molhada do casco. E aí, eles vão calcular então uma das componentes, que é a famosa resistência friccional. E aí o que eles fazem? Eles fazem um modelinho da embarcação, que tem a mesma área molhada da placa plana, e ao arrastar o modelo, eles subtraem a resistência de placa plana do modelo. E aí o que sobra, eles vão chamar de resistência residual. Então a primeira separação é resistência de placa plana e resistência residual, ou seja, é a separação entre resistência friccional e as outras 2 parcelas que estão agrupadas na resistência residual. Então, resistência residual é o agrupamento da resistência de forma e da resistência de ondas. Entendeu? Mas a coisa fica mais complicada. Existe um outro agrupamento que depende da natureza viscosa do fluido. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Então, alguns autores vão chamar o agrupamento da resistência friccional com a resistência de forma de resistência viscosa, porque elas só ocorrem porque o fluido tem viscosidade. Então, a resistência viscosa é o agrupamento da resistência friccional e da resistência de forma da embarcação. E aí, eles colocam do outro lado ou a resistência de onda ou o apelido dela, que é a resistência potencial. Tá me acompanhando? Tranquilo até aqui? Mas ainda tem um outro agrupamento que alguns autores gostam de usar. Como? É o agrupamento do pessoal de CFD. É o agrupamento do pessoal que faz simulação numérica de fluidos. Por quê? Porque 2 dessas parcelas vêm da integração do campo de pressão no entorno do casco, que é a parcela de resistência de ondas e a parcela de resistência de forma. Essas 2 parcelas, elas vêm da integração do campo de pressão no entorno do casco, enquanto a resistência de atrito vem da integração
do contato da água com o casco, ou seja, da força tangencial ao corpo. Então, o pessoal de CFD gosta de criar então esse outro agrupamento. Eles dividem a resistência ao avanço da embarcação em resistência de pressão e resistência de atrito. Ou seja, você tem na resistência de pressão o agrupamento da resistência de ondas com a resistência de forma da embarcação. É o mesmo agrupamento usado quando a gente falou em experimento, em ensaio, mas recebe uma nomenclatura típica do pessoal de CFD. E aí você ainda vai encontrar algumas outras nomenclaturas usadas, por exemplo, na hipótese de Froude, que a gente vai tratar em outra oportunidade. Mas no vídeo de hoje eu espero que você tenha entendido que só existem 3 fenômenos físicos. O restante é apelido, subcomponente ou agrupamento desses 3 fenômenos. Eu espero que você nunca mais faça confusão ao escrever a tua monografia, o teu artigo ou preparar o teu projeto de navio. Numa outra oportunidade, eu vou mostrar na literatura as figuras que geram essa confusão entre os alunos. Essas figuras estão no LAMB, no PNA, no O, qualquer livro, tá? Qualquer livro. Eu vou pegar alguns e vou mostrar para vocês esta confusão. E aí, numa última série de vídeos, eu vou então mostrar métodos de cálculos, modelos, vou discutir. Eu acredito que essa série de resistência ao avanço vai durar aí bastante tempo no canal. E aí a gente, paralelamente a isso, vai falar um pouquinho da integração casco-hélice-motor e falar finalmente do projeto da instalação propulsora, que também é um assunto fascinante do ponto de vista de projeto de navio. E eu espero que você goste desse conteúdo. Fique comigo, deixa seu comentário, a sua dúvida, nos ajude a divulgar esse projeto, porque tem sempre uma pitada de engenharia para vocês. Um forte abraço, pessoal!